Bem-vindos à nossa exploração de Gênesis 1, um capítulo repleto de profundo simbolismo e sabedoria atemporal. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão, oferece um relato cativante da criação do mundo e das origens da humanidade. Ele estabelece a base para toda a narrativa bíblica, moldando nossa compreensão de Deus, da humanidade e do mundo ao nosso redor. Suas histórias ecoaram por milênios, influenciando arte, literatura e pensamento filosófico em diversas culturas, até mesmo aqui no Brasil, inspirando artistas como Aleijadinho e Cândido Portinari. Neste vídeo, embarcamos em uma jornada pelo primeiro capítulo de Gênesis, mergulhando em sua rica tapeçaria de simbolismo, poesia e profundidade teológica. Exploraremos as múltiplas camadas de significado do texto, examinando seu contexto histórico, sua arte literária e sua mensagem duradoura para nossas vidas hoje. Junte-se a nós, enquanto desvendamos os mistérios e contemplamos as profundas verdades embutidas neste texto antigo, tão relevante para nós brasileiros, quanto foi para nossos antepassados. Ao mergulharmos na narrativa da criação, encontraremos o poder inspirador de Deus, a maravilha do mundo natural e o lugar único da humanidade dentro do grande esquema da criação. Vamos começar nossa exploração com um olhar sobre o contexto mais amplo do livro de Gênesis, entendendo sua posição dentro do cânone bíblico e sua importância na formação do pensamento religioso e cultural, desde as terras bíblicas até a nossa realidade. Gênesis, que significa começo ou origem em grego, serve como a pedra fundamental do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Esses 5 livros, também conhecidos como Torá, são tradicionalmente atribuídos a Moisés e ocupam um lugar de suma importância no judaísmo. Eles estabelecem as leis fundamentais, as alianças e as narrativas que moldam a fé judaica. Gênesis introduz conceitos teológicos-chave que reverberam por toda a Bíblia. Ele estabelece a soberania de Deus, a bondade da criação e as consequências do pecado. Esses temas formam a base da teologia bíblica, influenciando a compreensão da redenção e da aliança. Gênesis é o manual de instruções para entendermos o resto da história. Na próxima sessão, vamos explorar a narrativa da criação de Gênesis 1. Gênesis 1 nos apresenta um relato majestoso e poético da criação, uma sinfonia divina em 7 dias que traz à existência o cosmos em todo o seu esplendor. A narrativa acontece com uma cadência rítmica, cada dia marcado pelas declarações criativas de Deus. E Deus disse: haja, e houve. Esse refrão enfatiza o poder absoluto da palavra de Deus, trazendo ordem ao caos, luz às trevas e vida ao vazio. Mas esse relato da criação é mais do que um registro científico ou histórico. É uma obra-prima teológica, revelando verdades profundas sobre Deus, a humanidade e a ordem criada. Ele declara que o universo não é um produto do acaso, mas a obra deliberada de um Criador com um propósito. Tudo cuidadosamente escolhido para criar uma harmonia. Assim também é a criação, uma obra de arte divina. A narrativa afirma a bondade da criação, descrevendo-a como boa, e muito boa aos olhos de Deus. E destaca a dignidade especial da humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus e encarregada da responsabilidade de cuidar da criação, como um bom filho cuida da casa dos pais. Ao longo dos séculos, Gênesis 1 tem sido objeto de várias interpretações, gerando debates sobre seu gênero literário, sua precisão histórica e sua relação com a ciência. No entanto, seu poder duradouro não reside em fornecer respostas literais a perguntas científicas, mas em oferecer uma estrutura teológica para entender o significado e o propósito da criação.
Gênesis transcende a literalidade para nos inspirar e guiar. No princípio, antes mesmo do tempo se desdobrar, existia apenas um vazio vasto e sem forma. A escuridão envolvia a face do abismo, um vazio primordial, onde tudo era informe e indefinido. No entanto, dentro dessa imensidão aparentemente vazia, o Espírito de Deus se movia, uma força sutil e invisível, prenhe de potencial criativo. Pense por um instante nesse vazio sem limites, como uma tela em branco esperando o toque do artista. É aqui que nossa história começa, no silêncio que antecede a primeira palavra, na escuridão que precede o primeiro amanhecer. O livro de Gênesis não se demora no estado desse caos primordial. Ele simplesmente afirma sua existência como pano de fundo para o ato inspirador da criação que está prestes a começar. As primeiras palavras de Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ressoam com um poder que transcende o tempo e a linguagem. Isso não é um mito da criação, tentando explicar o inexplicável. É uma declaração teológica, afirmando a soberania de Deus sobre tudo o que existe. É uma declaração de intencionalidade divina, um prefácio cósmico para o drama da criação. É como se o próprio Criador estivesse preparando o palco. Tudo pronto para o espetáculo começar. Guarde essa imagem do vazio sem forma, da imensidão silenciosa e escura, enquanto nos aprofundamos no primeiro dia da criação, onde a luz penetra a escuridão e a sinfonia divina da criação inicia seu majestoso crescendo. Imagine talvez os primeiros raios de sol rompendo as nuvens. É um vislumbre, uma pequena amostra do esplendor que está por vir. Dia 1. Faça-se a luz. E então, Deus falou. No silêncio do vazio, a palavra divina ecoou, quebrando o silêncio e acendendo a chama da existência. Faça-se a luz. Deus ordenou, e a luz resplandeceu, uma explosão radiante de energia perfurando a escuridão primordial. Essa não era uma mera luz física, mas a luz da própria criação, a luz da presença divina iluminando o vazio. Com o advento da luz, o informe começou a tomar forma. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz dia e às trevas noite. Essa separação não era apenas sobre iluminação física. Significava o estabelecimento da ordem, a diferenciação entre dia e noite, o próprio fundamento do tempo. Imagine a beleza austera deste primeiro dia, o contraste dramático de luz e escuridão, o fluxo e refluxo rítmico do dia e da noite, marcando a passagem do tempo. Gap 2. Como algo cósmico, esse ato inicial de criação estabeleceu um ritmo fundamental, um ritmo que continua a governar nossas vidas até hoje. A criação da luz no primeiro dia não era apenas sobre iluminar o mundo físico, era sobre revelar a glória de Deus. Era uma prova do poder de Deus de trazer ordem ao caos, de transformar o nada em algo de tirar o fôlego. Este primeiro dia serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz da presença de Deus pode penetrar, trazendo esperança, renovação e a promessa de um novo amanhecer, um novo dia. Dia 2. Separando águas das águas. No segundo dia, o trabalho criativo de Deus continuou. Desta vez, Deus se concentrou na vastidão informe das águas que cobriam a terra. Haja um firmamento entre as águas, para separar águas das águas, declarou Deus. E assim foi. Deus criou uma vasta cúpula, um firmamento, para dividir as águas de cima das águas de baixo. Esse firmamento, chamado de céu em Gênesis, não era meramente uma barreira física, representava uma separação de reinos, uma distinção entre os céus acima e a terra abaixo. Estabeleceu uma ordem cósmica, uma estrutura hierárquica, com a morada de Deus acima
e o reino da humanidade abaixo. Imagine a cena. O céu recém-formado, um dossel azul de tirar o fôlego, estendendo-se pelo horizonte, lembrando um pouco a nossa Serra do Mar em um dia claro, separando as águas de cima, talvez na forma de nuvens e névoa, dos vastos oceanos abaixo. Essa separação não era sobre criar uma divisão rígida, era sobre estabelecer um equilíbrio harmonioso, uma dança cósmica entre os reinos, como um bom samba, cada elemento no seu compasso. A criação do céu no segundo dia destaca a meticulosa atenção de Deus aos detalhes, a ordenação deliberada do cosmos. Fala da beleza e da maravilha da criação, da intrincada interconexão de todas as coisas, como as cores vibrantes de um beija-flor, ou a complexidade de uma floresta tropical. Conforme avançamos para o terceiro dia da criação, veremos como essa separação das águas prepara o caminho para o surgimento da terra e o florescimento da vida. O palco está montado para o próximo ato da criação, onde o poder criativo de Deus transformará a terra árida em uma tapeçaria vibrante de vida. Dia 3. O surgimento da terra e da vegetação. No terceiro dia, Deus voltou sua atenção para as águas abaixo do céu. Que as águas debaixo do céu se juntem num só lugar, e que apareça a terra seca, ordenou Deus. E assim foi. As águas recuaram, revelando a terra seca, e Deus chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas de mares. Com a separação da terra e do mar, a terra começou a tomar forma, mas a obra criadora de Deus ainda não estava terminada. Que a terra produza vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos com sementes, segundo as suas espécies, declarou Deus, e assim foi. Imagine a transformação, a terra árida explodindo em vida, brotos verdes despontando do solo, árvores buscando o céu, seus galhos carregados de frutos. A terra, antes desolada, agora fervilhava de vida, uma tapeçaria vibrante de cores, formas e texturas. A criação da vegetação no terceiro dia marcou uma mudança significativa no processo criativo. Pela primeira vez, vemos a vida surgindo na terra, não apenas em suas formas mais simples, mas em uma deslumbrante diversidade de plantas e árvores. Essa vida florescente não era apenas sobre beleza. Era sobre sustento, sobre fornecer alimento e recursos para as criaturas que ainda estavam por vir. O terceiro dia serve como um poderoso lembrete da criatividade ilimitada de Deus, da intrincada interconexão de todos os seres vivos e da notável capacidade de renovação e abundância da terra. Assim como a gente planta uma sementinha de feijão no algodão e vê ela crescer, Deus plantou a vida na terra. À medida que avançamos para o quarto dia, veremos como Deus continua a moldar e ordenar o cosmos, preparando-o para as criaturas que em breve o habitarão. Dia 4. Iluminando os céus. No quarto dia, Deus voltou sua atenção para os céus. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, declarou Deus, e que sirvam de sinais para marcar estações, dias e anos. E assim foi. Deus criou 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Imaginem o espetáculo inspirador quando o sol, a lua e as estrelas brilharam no céu noturno pela primeira vez. Pensem num céu igualzinho ao do interior de São Paulo, numa noite sem nuvens, longe da poluição luminosa da cidade. Que coisa linda, não é? Esses corpos celestes não eram apenas decorativos. Eles eram funcionais, servindo como marcadores do tempo, governando os ritmos do dia e da noite, das estações e dos anos. A criação do Sol, da Lua e das estrelas no quarto dia estabeleceu uma ordem celestial, um relógio cósmico que governa a passagem do tempo e os ciclos da natureza.
bem parecido com o nosso calendário agrícola, que guia o plantio e a colheita. Isso solidificou ainda mais a separação da luz e das trevas, do dia e da noite, fornecendo uma estrutura para medir o tempo e observar o mundo natural. Este ato da criação também destaca a meticulosa atenção de Deus aos detalhes, a interconexão do cosmos e o profundo impacto dos corpos celestes na vida na Terra. O Sol, a Lua e as estrelas servem como lembretes constantes do poder e da majestade de Deus, iluminando os céus e guiando nosso caminho através do tempo. Ao passarmos para o 5º dia da criação, vamos testemunhar o poder criativo de Deus se estendendo aos reinos do ar e da água, trazendo à existência criaturas para habitar esses espaços recém-formados. Dia 5. Criaturas do céu e do mar. No 5º dia, Deus preencheu os céus e os mares com vida. Que as águas se encham de seres vivos e que as aves voem sobre a terra. Deus criou criaturas do mar e aves, cada uma segundo a sua espécie. Os céus e mares ganharam vida, refletindo a glória do Criador. Dia 6. Animais terrestres e a humanidade. No 6º dia, Deus criou animais e humanos. Que a terra produza seres vivos de acordo com suas espécies, Deus ordenou. E assim foi. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e que eles dominem sobre os peixes do mar e as aves do ar. Deus criou o homem à sua própria imagem, macho e fêmea os criou. A criação da humanidade marcou o auge da obra criativa de Deus. Humanos foram criados à imagem de Deus, dotados de razão, criatividade e capacidade de amar. Eles receberam o domínio sobre todas as outras criaturas, com a responsabilidade de cuidar e cultivar a terra. Este ato da criação destaca o lugar único da humanidade dentro da ordem criada. Somos criaturas da terra, limitados por nossos corpos físicos, e seres criados à imagem de Deus, capazes de refletir sua glória. À medida que nos aproximamos do 7º e último dia, antecipamos um tempo de descanso e reflexão, uma celebração de tudo o que Deus criou. A sinfonia da criação está atingindo seu crescendo, culminando em um dia separado para a comunhão com o Criador. Dia 7. Um sábado de descanso. E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia feito, e descansou no 7º dia de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia, e o santificou, porque nele, Deus descansou de toda a obra da criação. O 7º dia é caracterizado por quietude e tranquilidade. Imaginem, tipo aquela paz de domingo à tarde na casa da avó, sabe? Deus, tendo completado sua obra da criação, cessou seus trabalhos e entrou num estado de descanso sabático. Gap 2. Imaginem a paz profunda que permeava o cosmos naquele primeiro sábado. O mundo recém-criado, vibrante e repleto de vida, em silêncio e admiração diante do seu Criador. Pensem naquela sensação pós-churrasco de domingo, com a família toda reunida. Um sentimento de completude, sabe? O 7º dia não era sobre inatividade, era sobre a conclusão, sobre se deleitar na bondade da criação e entrar num estado de perfeita comunhão com o Criador. Como quando a gente termina de arrumar a casa num sábado de manhã e pode finalmente relaxar e curtir o resto do dia. O ato de Deus descansar no 7º dia estabeleceu um ritmo de trabalho e descanso que se tornaria a base da vida humana. Santificou o sábado, o diferenciando como um dia santo, um momento para reflexão, adoração e renovação. Um respiro na semana corrida. Este ato final da criação nos lembra que nossas vidas não devem ser um ciclo interminável de trabalho e produtividade. Somos chamados a seguir o exemplo de Deus, encontrar descanso e renovação.
Nele, parar de lutar e simplesmente estar presente na beleza e maravilha de sua criação. Afinal, até Deus descansou. Quem somos nós para não fazer o mesmo, não é mesmo? O sopro da vida, instilando a faísca do ser. Uma das imagens mais evocativas em Gênesis é Deus soprando vida em Adão, o primeiro humano. Esse ato de respiração divina infunde em Adão o próprio sopro de Deus. Destaca a sacralidade da vida, aquela faísca única do ser. Ao longo de Gênesis, a palavra nefesh descreve tanto animais quanto humanos. Isso sugere um parentesco fundamental entre todos os seres vivos. No entanto, o texto destaca a dignidade única da humanidade, criada à imagem de Deus e encarregada do domínio sobre a terra. Esse domínio é uma administração responsável, um chamado para cuidar da terra. A imagem de Deus soprando vida em Adão serve como um poderoso lembrete da fonte e da santidade de toda a vida. Nos chama a valorizar e proteger o dom da vida em todas as suas formas, reconhecendo a interconexão de todos os seres vivos e nossa responsabilidade de sermos bons administradores da criação de Deus. Essa compreensão da vida como um presente de Deus informa nossas escolhas éticas e nos compele a trabalhar por justiça, paz e o florescimento de toda a criação. Pensem nisso. Somos chamados a ser portadores da vida, refletindo o amor e a compaixão de Deus em nossas interações com o mundo ao nosso redor. É como se fôssemos um espelho, refletindo a luz divina em cada gesto, em cada palavra. É como se fôssemos um espelho, refletindo a luz divina em cada gesto, em cada palavra. O lugar da humanidade, a imagem de Deus e o domínio. A humanidade foi criada à imagem de Deus, dotada de dignidade, valor e responsabilidade únicos. Refletimos o caráter de Deus, sendo canais de amor, justiça e compaixão. Nosso domínio deve ser de mordomia responsável, cuidando da criação. Somos chamados a ser agentes de cura e reconciliação, refletindo a bondade e paz de Deus. Um sábado para a humanidade. Descanso, reflexão e renovação. O ápice da narrativa da criação em Gênesis 1 não é outro ato de criação, mas sim um ato de descanso divino. Deus, tendo completado sua obra, cessa seus trabalhos e entra em um estado de repouso sabático, abençoando o sétimo dia e o santificando. Este sábado divino não é meramente uma cessação de atividade, mas uma celebração da conclusão, um tempo para se deleitar na bondade da criação e comungar com o Criador. Ele estabelece um ritmo de trabalho e descanso essencial para o florescimento humano. Assim como Deus descansou no sétimo dia, nós também somos chamados a incorporar o descanso sabático em nossas próprias vidas. Isso significa reservar um tempo regular para descanso, reflexão e renovação, afastando-nos das demandas de trabalho e produtividade para simplesmente estarmos presentes a Deus e aos dons da criação. Num mundo que frequentemente glorifica a agitação e a produtividade, o sábado se apresenta como uma prática contracultural, um lembrete de que nosso valor não é medido pelo que fazemos, mas por quem somos aos olhos de Deus. Filhos amados, criados à sua imagem, convidados a participar do seu descanso. Abraçar a prática do descanso sabático nos permite reconectar com nossa verdadeira identidade como seres criados para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Cultivar a gratidão pelos dons da criação e abordar nosso trabalho e responsabilidades com energia e propósito renovados. São momentos preciosos que nos ajudam a viver o verdadeiro significado do sábado.
Gênesis 1. E a ciência. Uma harmonia de perspectivas. A relação entre Gênesis 1 e a ciência moderna tem sido tema de muito debate e discussão, né? Alguns interpretam o relato da criação como uma explicação científica literal das origens do universo, enquanto outros o veem como uma narrativa teológica que fala de verdades mais profundas sobre Deus, a humanidade e a criação. É importante lembrar que Gênesis 1 foi escrito em um contexto cultural e histórico específico, muito antes do surgimento da ciência moderna. Seu propósito não é fornecer um tratado científico sobre cosmologia ou biologia, mas sim revelar Deus como o Criador de tudo o que existe, estabelecer a bondade da criação e destacar o lugar único da humanidade dentro da ordem criada. Em vez de ver Gênesis 1 e a ciência como narrativas concorrentes, tipo um fla-flu, podemos abordá-las como perspectivas complementares que enriquecem nossa compreensão do mundo. Gap 2. A ciência explora o como da criação, descobrindo os mecanismos e processos intrincados que governam o mundo natural. Gênesis 1, por outro lado, fala do porquê da criação, revelando o propósito, o significado e o valor que Deus infunde em tudo o que Ele fez. A ciência explica muita coisa, mas Gênesis te explica por que ela é tão bom num domingo em família. Essa abordagem harmoniosa, com vários instrumentos em sintonia, nos permite apreciar tanto a complexidade inspiradora do universo revelada pela ciência, quanto a profunda beleza e bondade da criação proclamada em Gênesis 1. Isso promove um senso de admiração e gratidão pelo dom da vida, e nos inspira a cuidar do nosso planeta e de seus habitantes com sabedoria e compaixão, como se fosse o nosso próprio quintal. A bondade da criação, uma celebração da vida, um dos refrões mais marcantes em Gênesis 1 é a repetida declaração de Deus de que sua criação é boa. Essa afirmação de bondade permeia cada estágio do processo criativo, desde a separação da luz e das trevas até a criação da própria humanidade. Essa declaração de bondade não é meramente uma avaliação subjetiva, é uma afirmação sobre o valor inerente que Deus coloca em tudo o que Ele criou. Reflete o deleite de Deus em sua criação, sua alegria em trazer vida e beleza a partir do vazio. Pensem na alegria de um artista ao terminar uma obra-prima, ou na satisfação de um jardineiro ao cultivar seu jardim. É essa mesma alegria que Deus sente por sua criação. Essa afirmação de bondade tem profundas implicações para a nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele. Nos desafia a rejeitar qualquer visão de mundo que veja o mundo material como inerentemente mau ou corrupto. Em vez disso, somos convidados a abordar a criação com um senso de admiração, maravilhamento e gratidão, celebrando como a gente vê na natureza aqui no Brasil, diversidade, beleza e interconexão de todos os seres vivos, como numa floresta. Esse entendimento da bondade da criação também deve informar nossas escolhas éticas. Se toda a criação é inerentemente boa, então somos chamados a tratá-la com respeito, cuidado e reverência. Somos chamados a ser mordomos responsáveis da terra, trabalhando para preservar seus recursos. Pensem na nossa Mata Atlântica, tão preciosa. Proteger sua biodiversidade e garantir o florescimento de toda a vida para as gerações futuras, como um legado que deixamos para nossos filhos e netos. A responsabilidade sagrada da criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, a humanidade recebe o domínio sobre a terra e as criaturas. Mas, atenção! Esse domínio não é carta branca para a exploração ou dominação desenfreada. É uma responsabilidade sagrada, viu? Pense assim: somos chamados para ser mordomos,
administradores da criação de Deus, cuidando de tudo como Ele cuidaria. É como se a gente tivesse que garantir que tudo continue próspero e abundante para as próximas gerações. Tipo um legado, sabe? E essa responsabilidade de mordomo, de cuidador, está enraizada na nossa identidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Assim como Ele cuida e provê para a criação, nós também somos chamados a refletir esse amor e compaixão em nossas interações com a natureza. A gente devia ser mais tipo os caiçaras, que vivem em harmonia com a natureza, e não uns bandeirantes, só pensando em explorar. E cá entre nós, esse chamado para cuidar da criação ganhou uma urgência ainda maior nos dias de hoje, né? Afinal, estamos lidando com a ameaça crescente das mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a degradação ambiental. É muita coisa. Esses desafios são um sinal de alerta. É como se a natureza estivesse nos dando um toque. Ei, acorda! Suas ações têm consequências, não só para vocês, mas para todos os seres vivos e para as futuras gerações. Gênesis, capítulo 1, nos desafia a repensar nossa relação com a natureza. Chega dessa mentalidade de consumo e exploração. Precisamos cultivar a gratidão, o respeito e a responsabilidade. É hora de sermos a voz dos que não podem falar, os defensores dos vulneráveis, os guardiões dos preciosos recursos da terra. E olha, isso aqui não é só uma questão ambiental, não. É um imperativo espiritual. É algo que vem da nossa compreensão de Deus como Criador, de nós mesmos como portadores de sua imagem e da criação como um presente sagrado confiado aos nossos cuidados. É coisa séria. A força da palavra. Criação. Através da expressão divina. Um dos aspectos mais marcantes do relato da criação em Gênesis 1 é o poder da palavra de Deus. Repetidamente, encontramos a frase "E Deus disse", seguida pelo surgimento de algo novo: luz, céu, terra, vegetação, criaturas vivas. Através de sua palavra, Deus traz a criação à existência, demonstrando o poder criativo inerente à própria linguagem. Essa ênfase no poder da palavra de Deus tem profundas implicações teológicas. Ela revela um Deus que se comunica, que se revela por meio de suas palavras e que nos convida a um relacionamento consigo através do poder da linguagem. Pense, por exemplo, na força que as palavras têm nas nossas orações, nas nossas promessas, nos nossos cânticos de louvor, como em um culto. Essa compreensão do poder da palavra de Deus também deve moldar nosso próprio uso da linguagem. Palavras têm o poder de criar, de curar, de inspirar, mas também têm o poder de destruir, de ferir e de dividir. Como aqueles criados à imagem e semelhança de Deus, somos chamados a usar nossas palavras com cuidado, reflexão e de forma redentora. Lembra daquela música do Padre Fábio de Mello, "Tudo é do Pai"? Ela nos lembra que tudo que temos vem de Deus. Gap 2. Gênesis 1 nos lembra que nossas palavras têm peso, que elas podem moldar nossa realidade e influenciar o mundo ao nosso redor. Somos chamados a ser pacificadores, construtores de pontes e proclamadores da verdade, usando nossas palavras para promover o entendimento, fomentar a reconciliação e anunciar as boas novas do amor de Deus por toda a criação. É como aquele ditado: palavra dita, palavra lançada. A Trindade na criação. Vislumbres do mistério divino. Embora a doutrina da Trindade não esteja explicitamente articulada em Gênesis 1, podemos discernir sutis dicas desse mistério divino entrelaçadas na narrativa da criação. O uso de pronomes plurais na frase "façamos o homem à nossa imagem e semelhança" sugere uma pluralidade dentro da divindade, uma comunidade divina de amor e criatividade. É como se Deus estivesse conversando consigo mesmo, né?
uma conversa divina. Além disso, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, nos versículos iniciais de Gênesis 1, prenuncia o papel ativo do Espírito Santo na criação, trazendo ordem ao caos e soprando vida ao mundo. Este Espírito não é uma divindade separada, mas sim o próprio sopro e a presença de Deus, ativamente envolvido na obra da criação. A atividade criadora de Deus Pai, a presença e o poder do Espírito Santo e a eventual encarnação de Deus Filho em Jesus Cristo apontam para a interconexão da Trindade no grande drama da criação e redenção. É como uma orquestra tocando em perfeita harmonia, cada instrumento com seu papel, mas todos contribuindo para a mesma música. Enquanto nossas mentes humanas podem nunca compreender completamente o mistério da Trindade, Gênesis 1 nos oferece vislumbres dessa dança divina, dessa comunhão eterna de amor e criatividade que sustenta toda a existência. Isso nos lembra que somos criados à imagem de um Deus relacional, projetados para comunidade, amor e companheirismo. Igual uma família, sabe? Um reflexo, ainda que imperfeito, da própria Trindade. A queda e a redenção. Sementes de esperança em um mundo quebrado. Gênesis 1 mostra a bondade da criação, mas a queda em Gênesis 3 traz dor e sofrimento. Mesmo assim, há esperança e redenção. A bondade da criação não é extinta. Deus traz cura e esperança. Somos chamados a ser agentes de redenção. Para apreciarmos completamente a mensagem única de Gênesis 1, é importante entender seu contexto cultural e histórico. O antigo Oriente Próximo era um mundo repleto de mitos e cosmologias da criação. Muitos mitos retratavam a criação como resultado de uma batalha cósmica entre divindades. Os deuses eram frequentemente descritos como imperfeitos e caprichosos. Gênesis 1 contrasta fortemente com essas narrativas. Apresenta um Deus totalmente transcendente e no controle. A criação é um ato deliberado de um Criador amoroso. Gênesis 1 coloca a humanidade no ápice da criação. Nos convida a repensar nossa relação com Deus, com o próximo e com a natureza. Gênesis 1 não é meramente um tratado teológico ou um relato histórico pessoal. É também uma obra-prima literária cuidadosamente elaborada, rica em simbolismo, imagens e beleza poética. Pensem bem. A própria estrutura do texto revela uma arte deliberada, uma sinfonia da criação cuidadosamente orquestrada. A narrativa se desenrola num padrão rítmico de 7 dias, com cada dia marcado pelas declarações criativas de Deus e culminando no descanso sabático do 7º dia. Essa estrutura de 7 dias destaca a perfeição da obra criativa de Deus e estabelece um ritmo de trabalho e descanso que se tornará fundamental para a vida humana, né? Afinal, quem não gosta de um descanso? Além disso, o relato da criação é estruturado em torno de uma série de paralelismos, com os 3 primeiros dias espelhando os últimos 3 em um padrão simétrico. É como se fosse um espelho, sabe? Essa estrutura quiástica enfatiza a interconexão da criação, a maneira como cada elemento complementa e equilibra os outros. É tudo muito bem pensado e estruturado. Essa arte literária nos convida a abordar Gênesis 1 não apenas como um texto para ser dissecado e analisado, mas como uma obra de arte para ser vivenciada, contemplada e apreciada. É para sentir, para se inspirar. Sete. Um número que ecoa com força em Gênesis 1, estruturando a narrativa e dando a ela um peso simbólico profundo. Sabe, na tradição hebraica, o 7 representa completude, perfeição, a plenitude divina.
É o número do Shabat, o descanso de Deus, o ápice da sua obra criadora. Pensem bem, a criação em 7 dias destaca justamente a perfeição e a completude da obra divina. Não é algo feito de qualquer jeito, inacabado, mas uma obra-prima, um trabalho primoroso que reflete a sabedoria, o poder e a bondade de Deus. E a importância do 7 vai muito além de Gênesis. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos esse número em vários contextos, quase sempre simbolizando a fidelidade de Deus, suas promessas de aliança, sua obra redentora. É como um lembrete constante, presente em toda a Escritura, de que os planos e propósitos de Deus são sempre completos e perfeitos, mesmo quando a gente não consegue entender tudo. É um convite para confiar no tempo dele, descansar em sua soberania e encontrar esperança e segurança na sua fidelidade inabalável. É como aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas, né? A gente pode não entender o caminho, mas o destino final é sempre perfeito. A mensagem perene de Gênesis. 1. Uma tapeçaria atemporal da verdade. Gênesis 1, embora escrito há milhares de anos, continua a ressoar com profunda relevância para nossas vidas hoje. Sua mensagem transcende tempo e cultura, oferecendo verdades atemporais sobre Deus, a humanidade e o mundo ao nosso redor. Ele nos lembra que vivemos num mundo criado, um mundo imbuído de propósito, significado e valor. Nos convida a reconhecer a mão de Deus na beleza de um pôr do sol na praia, no desenho intrincado de uma flor do cerrado e na maravilha da própria vida humana. Gênesis 1 nos desafia a sermos bons mordomos da criação de Deus, a cuidar da terra e de seus habitantes com sabedoria, compaixão e responsabilidade. Nos chama a trabalhar pela justiça, pela paz e pelo florescimento de toda a vida, refletindo o amor e o cuidado de Deus por sua criação. Ao concluirmos nossa exploração de Gênesis 1, levemos conosco a admiração, a gratidão e o senso de responsabilidade que este texto antigo inspira. Esforcemo-nos para viver como portadores da imagem de Deus, refletindo seu amor, sabedoria e criatividade em tudo o que fazemos, trabalhando para criar um mundo que reflita a bondade, a beleza e o shalom de seu projeto original. Nossa jornada pelo Gênesis 1 não estaria completa sem abordarmos a sua singularidade. Você deve estar se perguntando como esse relato difere daquelas histórias cheias de deuses e monstros de outras culturas. Ótima pergunta. Diferente de muitos mitos antigos que retratam a criação como resultado de conflitos, acaso ou caprichos de divindades imperfeitas, como por exemplo as histórias da mitologia grega que a gente conhece, Gênesis nos apresenta algo completamente diferente. É uma mudança radical. Com certeza. Em vez de um embate caótico de titãs, vemos um único Deus, todo-poderoso, que traz a criação à existência apenas com a sua palavra, com uma graça sem esforço. Há uma elegância, uma majestade nessa criação ordenada e proposital. É como um artista, que com poucos traços, cria uma obra-prima. Exato. Gênesis quebra o molde das narrativas da sua época ao apresentar um Deus que não é só poderoso, mas também racional e bom. Pense no que isso significava num contexto onde as divindades eram frequentemente retratadas com defeitos e movidas por paixões humanas. Este Deus não cria por necessidade ou conflito, mas por um amor transbordante e uma criatividade sem limites, como um artesão que coloca todo o seu carinho em cada detalhe da sua obra. Essa diferença é fundamental para entender a singularidade e o impacto da narrativa de Gênesis. Um dos conceitos mais duradouros em Gênesis 1 é a declaração de que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus.
Essa frase tem gerado séculos de debate e reflexão. O que você acha do significado disso? Qual a sua visão sobre a importância dessa afirmação? É uma declaração profunda. Ela eleva a humanidade a uma posição de privilégio e responsabilidade únicos dentro da ordem criada. Não somos apenas organismos biológicos, somos portadores da imagem divina, refletindo aspectos do divino. É como se carregássemos um pedacinho de Deus dentro da gente, sabe? Exatamente. Isso sugere que possuímos qualidades que espelham a própria natureza de Deus: razão, criatividade, capacidade de amar e uma consciência moral. Pense nos artistas brasileiros, como Aleijadinho, que com suas mãos criaram obras de arte que inspiram até hoje. Essa criatividade, essa capacidade, nos diferencia do resto da criação e nos chama para um propósito maior. Também implica um relacionamento único com Deus. Essa imagem não é uma semelhança física, mas espiritual. É um reflexo da própria natureza de Deus impresso em nossas almas, permitindo-nos nos relacionar com Ele de uma forma que nenhuma outra criatura pode. É como se tivéssemos uma linha direta com o Criador, como um telefone sem fio, sabe? Uma ligação que só a gente tem. Os dias da criação em Gênesis 1 têm sido fonte de muita discussão, né? Tem gente que interpreta ao pé da letra, como períodos de 24 horas, enquanto outros veem como representações simbólicas de eras mais longas, tipo, bem maiores. Qual é a sua opinião sobre isso? A interpretação dos dias é, de fato, uma questão complexa. É importante abordar o texto com sensibilidade teológica e, claro, com a consciência do contexto antigo em que foi escrito. A palavra hebraica para dia, yom, pode ter vários significados, dependendo do contexto. Não é como a gente usa dia hoje em dia, saca? Verdade. Nem sempre é usada num sentido estritamente literal. Por exemplo, a expressão Dia do Senhor no Antigo Testamento muitas vezes se refere a um período prolongado de julgamento ou bênção, tipo aqueles rolês que duram semanas, sabe? Exatamente. Imagina só, alguns estudiosos argumentam que os dias em Gênesis 1 deveriam ser entendidos como uma estrutura literária, destacando a ordem e a estrutura da criação, em vez de especificar períodos literais de 24 horas, como se fosse uma receita de bolo, com os passos certinhos, mas sem tempo definido para cada etapa. E isso nos leva a outra pergunta frequente. Gênesis 1 apoia definitivamente uma criação literal de 6 dias, como alguns entendem hoje? Será que a gente pode interpretar isso ao pé da letra, tipo, 6 dias de 24 horas, igual a gente conta tempo hoje em dia? Essa é uma pergunta que gera muito debate, né? Muita gente defende a interpretação literal dos 6 dias da criação. Mas, veja bem, o texto em si não fala explicitamente da idade da Terra ou do universo. Igual a gente discute a idade do universo hoje em dia com base na ciência, a Bíblia não entra nesse detalhe. Exatamente. E essa é uma distinção importante. O foco de Gênesis 1 não é dar uma linha do tempo científica. O foco é mostrar que Deus é o Criador de tudo e estabelecer a bondade e a ordem da sua criação. Tipo, mostrar que tudo o que ele fez é bom, sabe? Com certeza! É fundamental lembrar que os povos antigos, na época que esses textos foram escritos, tinham uma compreensão de tempo e cosmologia bem diferente da nossa. Eles não pensavam em tempo da mesma forma que a gente, que nem com a nossa tecnologia atual. A gente tem relógio, calendário, celular. Eles não. Bom, a ciência aponta para um universo com bilhões de anos. Como conciliar isso com Gênesis 1? Será que dá para comparar a Bíblia com um artigo científico, tipo os que a gente vê na USP? Afinal, Gênesis fala de dias, né? Como entender esses dias da criação? Olha,
Essa conversa de fé e ciência é antiga. A Bíblia, vamos combinar, não é um livro de física, química ou biologia. Não foi escrita para explicar a idade do universo com a precisão de um relógio atômico, Gap 2S. A gente não pode ler Gênesis com a mesma lente que lê outro estudo. Verdade. Em vez de ver fé e ciência como rivais, tipo Flamengo e Vasco, a gente pode encará-las como perspectivas diferentes, que se complementam. Exatamente. A ciência explora o como da criação, tipo a receita de um bolo da vovó. Enquanto Gênesis nos conta o porquê, o propósito, o significado, a alma da coisa toda. Gênesis 1 não fala apenas sobre a criação, ele também fala sobre o lugar único da humanidade dentro dela. O que ele diz sobre o nosso papel? Gênesis 1 apresenta à humanidade uma dupla vocação: sermos portadores da imagem de Deus e mordomos da sua criação. Somos incumbidos de refletir o caráter de Deus e cuidar do mundo que ele criou. É como se fôssemos um espelho divino, refletindo o amor e a sabedoria dele aqui na Terra, cuidando da natureza como ele cuidaria. É uma grande vocação, que exige sabedoria e humildade. Pense na responsabilidade. Somos chamados a exercer domínio, não como tiranos, tipo aqueles coronéis de antigamente, mas como zeladores responsáveis, reconhecendo a interconexão de toda a vida, como uma grande teia, uma rede onde tudo está ligado. Com certeza. Nosso papel é cultivar, nutrir e proteger a terra, garantindo o seu florescimento para as gerações futuras. Isso não é só uma preocupação ambiental, que nem a gente vê com a Amazônia hoje em dia. É um imperativo espiritual enraizado em nosso relacionamento com Deus e sua criação. É como se a gente estivesse cuidando do próprio jardim de Deus, deixando um legado para os nossos filhos e netos. Como os bandeirantes faziam ao desbravar novas terras, só que com respeito e cuidado. A narrativa da criação culmina não com mais trabalho, mas com o descanso sabático de Deus. Por que isso é significativo e como se relaciona conosco? O descanso do sábado é crucial. Ele significa que a criação está completa e estabelece um ritmo de trabalho e descanso essencial para o nosso bem-estar. Assim como Deus descansou, nós também somos chamados a encontrar renovação nele. Imagina, tipo um pit stop na correria da vida para recarregar as energias. É um conceito que vai contra a maré, principalmente no nosso mundo acelerado, tipo tentar andar na contramão na Avenida Paulista. Muitas vezes, a gente acha que nosso valor está ligado à nossa produtividade. Parece até que a gente vira refém da nossa agenda. Mas o sábado nos lembra que o nosso valor vem de sermos filhos amados de Deus, não do que conquistamos. Exatamente. É um momento para dar um passo atrás, para apreciar o presente da criação, como admirar um pôr do sol no Parque Ibirapuera. É hora de cultivar nossos relacionamentos e simplesmente estar presente para Deus e para aqueles que amamos, tipo um almoço de domingo em família, sabe? A gente precisa reconhecer que não existe uma única interpretação universalmente aceita de Gênesis 1. Você poderia falar sobre alguns desses outros pontos de vista? Com certeza. Ao longo da história, teólogos e estudiosos ofereceram várias interpretações, cada uma buscando entender esse texto rico em sua totalidade. É como olhar para um quadro de Portinari. Cada um vê uma coisa diferente, né? Alguns veem o relato da criação como principalmente simbólico, enfatizando as verdades teológicas sobre Deus e a humanidade, em vez de sua precisão histórica ou científica, tipo a história do Saci Pererê, que ensina sobre respeito à natureza, mesmo que não seja literal. Outros podem ter uma visão mais literal, entendendo os dias como períodos de 24 horas.
reconhecendo a necessidade de um diálogo contínuo entre fé e ciência. Como a gente faz com os provérbios da vovó, que mesmo antigos, ainda têm valor hoje. Mas é importante lembrar que, independente da interpretação, a mensagem central de Gênesis continua poderosa. Além das interpretações literais, quais são algumas das implicações teológicas mais amplas do relato da criação em Gênesis? Pensem bem, pessoal, o que Gênesis nos diz sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo. Gênesis 1 estabelece a base para conceitos teológicos-chave, né? Tipo, ele afirma a soberania de Deus sobre toda a criação, consolidando seu poder e autoridade. Igual aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas, mostrando que ele está no controle de tudo. E também destaca a bondade da criação, declarando-a boa em cada etapa. Isso contraria qualquer ideia de que o mundo material é inerentemente mau, tipo a crença do maniqueísmo, sabe? E afirma o valor inerente de toda a vida, como a gente vê na nossa biodiversidade brasileira, uma riqueza incrível. Com certeza. E para completar, ainda ressalta o lugar único da humanidade como portadores da imagem de Deus, com a responsabilidade pela criação. Isso tem implicações profundas em como nos vemos e em nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. É como se a gente fosse os jardineiros designados por Deus para cuidar deste jardim maravilhoso que é o nosso planeta. Gap 2. Ao longo de Gênesis 1, Deus repetidamente declara sua criação como boa. Por que essa repetição é importante? Esse refrão não é apenas uma observação casual, é uma poderosa declaração do valor inerente que Deus coloca em tudo o que Ele criou. Fala da sua alegria, do seu prazer em gerar vida. É como que coisa linda, divino, sabe? Tipo quando a gente vê um pôr do sol na praia, em Ubatuba, ou um beija-flor no jardim. Isso desafia qualquer visão de mundo que veja o mundo material como inerentemente falho ou corrupto. A criação, em sua essência, é boa porque flui de um Deus bom. Não é como a gente vê às vezes, com poluição, desmatamento. A criação original, pura, essa sim era boa. Exatamente. Essa declaração deveria moldar a forma como vemos e interagimos com o mundo. É um chamado para apreciar a beleza, respeitar a vida em todas as suas formas e sermos bons administradores do planeta que nos foi confiado. É como se Deus dissesse: cuida bem disso aqui, viu? É coisa boa, é presente meu. É para a gente olhar para a natureza, para o próximo, com o mesmo carinho que a gente olha para um filho, para um bichinho de estimação. Sabendo de tudo isso, como podemos aplicar a mensagem de Gênesis 1 ao nosso dia a dia, especialmente em um mundo com tantos desafios complexos, tipo os que a gente vê aqui em São Paulo, com a correria, a poluição? Gênesis 1 nos chama a viver com intencionalidade, lembrando que somos imagem e semelhança de Deus, e também mordomos da criação. Para começar, podemos cultivar gratidão pelo presente que é a criação, apreciando sua beleza e fragilidade, como quando a gente admira um pôr do sol na Paulista, ou o verde do Parque Ibirapuera. Podemos fazer escolhas conscientes que honrem esse presente, reduzindo nosso impacto ambiental, apoiando práticas sustentáveis, desde a reciclagem do lixo até o consumo consciente, e defendendo os mais vulneráveis, pensando num mundo mais justo, sabe? Tipo a campanha daquela ONG que ajuda moradores de rua. Com certeza. Podemos também praticar o descanso sabático, como manda a tradição, permitindo-nos um tempo para renovação e reflexão, aprofundando nossa conexão com Deus e com a criação. Afinal, até Ele descansou no 7º dia, não é mesmo?
E para quem quer se aprofundar ainda mais em Gênesis 1, o que você recomendaria? Quais recursos, digamos? Olha, tem muita coisa boa por aí. Para uma perspectiva acadêmica, mais profunda, eu recomendo Gênesis da série Interpretação, um comentário bíblico para ensino e pregação, do Walter Brueggemann, uma obra bem completa. Se você conseguir encontrar a versão em português, ótimo. Se não, o inglês é bem acessível. Já O Mundo Perdido de Gênesis 1, Cosmologia Antiga e o Debate das Origens, do John Walton, oferece uma visão fascinante sobre o contexto do Antigo Oriente Próximo, né? Super interessante para entender a época. Vale a pena procurar por aqui também. E para uma abordagem mais devocional, mais voltada para o dia a dia, Gênesis o Início, do Tim Keller, traz reflexões bem legais sobre como o texto se aplica aos nossos dias. Sabe, para trazer para a nossa realidade, tipo a gente pensando em como aplicar esses ensinamentos aqui em São Paulo, na correria do dia a dia. Gap 2. Imagina Gênesis e a gente aqui, correndo para pegar o metrô. Mas é isso, a Bíblia tem dessas coisas, né? Atemporal. Ao chegarmos ao fim da nossa exploração de Gênesis 1, é impressionante como esse texto antigo, escrito há milênios, ainda ressoa com tanta profundidade no nosso mundo moderno. Não é apenas uma história de origens, é um projeto de vida, um manual para entendermos nosso lugar na grande tapeçaria da criação, como um belo bordado feito à mão, sabe? Com certeza, é um lembrete de que vivemos num mundo criado, um mundo imbuído de propósito e significado, um mundo onde cada elemento, do menor grão de areia à vasta expansão do cosmos, fala da mão do Criador, como se fosse um toque divino na nossa terra brasilis. E dentro dessa magnífica criação, a humanidade ocupa um lugar único. Não somos apenas organismos biológicos. Somos portadores da imagem divina, refletindo o próprio caráter de Deus em nossa capacidade de raciocínio, criatividade, amor e consciência moral, como um verdadeiro jeitinho brasileiro de ser. Essa compreensão da nossa identidade deve nos encher de humildade e esperança. Humildade porque reconhecemos nossa dependência de Deus e nossa interconexão com toda a criação, como as raízes de uma árvore que se entrelaçam. Esperança porque somos convidados a participar da obra contínua de Deus na criação, a ser agentes de cura, reconciliação e restauração num mundo que precisa desesperadamente dessas coisas, como um abraço apertado depois de um longo dia. Gênesis 1 não é apenas uma coleção de histórias, é uma tapeçaria de verdades entrelaçadas, como um belo bordado feito à mão, onde cada fio contribui para a riqueza e a complexidade do todo. Pensem nos detalhes de um tapete de arraiolo, cada ponto crucial para a imagem final. Ele fala do poder da palavra de Deus, da bondade da sua criação, como a nossa Mata Atlântica, tão exuberante e cheia de vida, da dignidade da vida humana, da responsabilidade da mordomia, como cuidar do nosso planeta, e da importância do descanso sabático, do nosso domingão. Como se diz por aqui em São Paulo, esses temas não são isolados, mas intrinsecamente conectados, como as cores vibrantes de um carnaval, formando uma cosmovisão coesa que molda nossa compreensão de nós mesmos, nosso relacionamento com Deus e nosso lugar no mundo. É uma cosmovisão que desafia as narrativas predominantes do nosso tempo. Narrativas que frequentemente elevam a autonomia humana acima de tudo. Exploram a criação para ganho egoísta, como vemos, infelizmente com tanta frequência no Brasil, ou buscam significado e propósito em bens materiais, em vez de no relacionamento com o Criador. É como trocar o ouro por bijuteria. Gênesis 1 nos convida a reorientar nossas vidas em torno de um conjunto diferente de valores. Valores de humildade, gratidão, responsabilidade e descanso. Valores que fluem de uma profunda compreensão de quem Deus é
e quem nós somos como portadores de sua imagem, como verdadeiros filhos de Deus. É como trocar a correria de São Paulo por um fim de semana tranquilo no interior, ouvindo o canto dos pássaros. Nossa jornada por Gênesis 1 nos revelou vislumbres da beleza e harmonia da criação original de Deus. Um mundo onde a humanidade vivia em perfeita comunhão com Deus, uns com os outros e com a natureza. Essa visão do Éden ressoa profundamente em nós, mesmo reconhecendo as rupturas e a dor do mundo em que vivemos. É como aquele gostinho de infância, de uma tarde na praia, sabe? Uma saudade que fica. Existe uma saudade dentro de cada um de nós por esse paraíso perdido, um anseio por plenitude, paz e restauração. É como se a gente carregasse um pedacinho do Éden na alma, como a lembrança de um domingo em família, comendo macarronada da nona. E embora possamos nunca experimentar plenamente essa harmonia perfeita deste lado da eternidade, Gênesis 1 nos garante que Deus não terminou sua criação. Ele ainda está trabalhando, entrelaçando os fragmentos quebrados de nossas vidas e do nosso mundo, como quem faz um belo mosaico com cacos de azulejo. Ele traz beleza das cinzas, como as flores que desabrocham no cerrado após uma queimada, e faz novas todas as coisas, assim como a chuva renova o ar de São Paulo depois de uma semana de calor. Talvez o legado mais duradouro de Gênesis 1 seja a afirmação da dignidade humana. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Um conceito que revolucionou nossa compreensão do que significa ser humano. Pensem bem nisso. A gente carrega essa marca divina dentro da gente. Essa capacidade de ser portador da imagem divina não se trata de semelhança física, mas de uma realidade espiritual. Fala do valor inerente que Deus coloca em cada ser humano, independente de raça, etnia, gênero, classe social ou qualquer outro fator externo. É como se cada um de nós fosse um pedacinho de Deus, sabe? É uma verdade que infelizmente tem sido ignorada ou negada ao longo da história, levando à opressão, injustiça e atos de violência indizíveis. Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Mas Gênesis 1 permanece como um lembrete atemporal, como um gol do Pelé, que nunca será esquecido, de que toda vida humana é sagrada, um reflexo da imagem divina, merecedora de respeito, dignidade e amor. Seção 5. Domínio responsável. Cuidando da nossa casa comum. Em Gênesis 1, a humanidade recebe o domínio sobre a terra e suas criaturas. Mas esse domínio não é uma licença para exploração ou dominação. É uma responsabilidade sagrada, um chamado à mordomia. É como se Deus nos entregasse a chave da casa, esperando que a gente cuidasse dela com carinho, como se fosse nossa mesmo. Somos chamados a ser zeladores de Deus, cuidando do jardim da criação com sabedoria, humildade e profundo respeito pela interconexão de todos os seres vivos. Igual a gente cuida de uma horta comunitária, sabe? Com todo mundo participando e zelando pelo bem comum. Esse chamado à mordomia ganhou nova urgência em nosso tempo, à medida que enfrentamos desafios ambientais sem precedentes, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, poluição e esgotamento de recursos. A gente vê isso todo dia, né? Desde a garoa que nunca mais para em São Paulo até as notícias de queimadas na Amazônia. Esses desafios não são apenas problemas ambientais, são crises espirituais, refletindo uma relação rompida entre a humanidade e a criação. Gênesis 1 nos lembra que não estamos separados da natureza, mas somos parte dela, dependentes de sua saúde e bem-estar para nossa própria sobrevivência e florescimento. É como se a gente cortasse o galho da árvore em que estamos sentados. Mais cedo ou mais tarde, vamos cair. Seção 6.
O ritmo do descanso, encontrando renovação em um mundo acelerado. Um dos aspectos mais contraculturais de Gênesis 1 é a ênfase no descanso sabático. Em um mundo que frequentemente glorifica a agitação, a produtividade e a busca incessante por mais, o sábado se apresenta como um ato radical de resistência. É um lembrete de que nosso valor não é medido pelo que fazemos, mas por quem somos aos olhos de Deus, filhos amados, criados à sua imagem e semelhança, convidados a entrar em seu descanso. Imagine a gente aqui, correndo pra lá e pra cá, igual barata tonta. E Deus falando, calma gente, respira. Lembra do churrasco de domingo com a família? É essa a vibe. O sábado não é apenas sobre dar uma pausa no trabalho. É sobre reorientar nossas vidas em torno de Deus, sobre criar espaço para a renovação espiritual, para aprofundar nossos relacionamentos, para apreciar os dons da criação, tipo um cafezinho passado na hora com pão de queijo quentinho no domingo de manhã, sabe? E para simplesmente estar presente à beleza e à maravilha do mundo ao nosso redor. Igual quando a gente assiste a um pôr do sol na praia, sem ficar pensando no trabalho da segunda-feira. Em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e frenético, a gente se sentindo mais perdido que cego em tiroteio, o sábado nos oferece um ritmo de graça, um santuário para nossas almas, um espaço para respirar fundo e nos reconectar com a fonte do nosso ser. É como desligar o celular, a TV e curtir um bom samba com os amigos, sabe? Recarregar as energias para a semana que começa. Seção 7. Uma jornada de maravilhas, abraçando o mistério da criação. Encerrando nossa exploração de Gênesis 1, é importante reconhecer que ainda existem mistérios que talvez nunca compreendamos completamente. O relato da criação não é um livro de ciências, e não oferece todas as respostas às nossas perguntas sobre as origens do universo ou as complexidades da vida na Terra. Pensem, por exemplo, na imensidão da Amazônia, quantas espécies ainda desconhecidas, quanta beleza ainda por ser revelada. Mas talvez seja essa a beleza da coisa toda. Gênesis 1 nos convida a uma postura de admiração, uma disposição para abraçar o mistério e a majestade da criação, a se maravilhar com o design intrincado de uma flor, como uma orquídea, a vastidão do cosmos, igualzinho quando a gente olha para o céu estrelado numa noite sem nuvens em Minas Gerais e o milagre da própria vida humana. É como aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não entende tudo, mas a beleza está justamente aí. É um lembrete de que nossa fé não se trata de ter todas as respostas, mas de confiar em Deus que mantém todas as coisas, o Deus que criou tudo com sua palavra e que continua a sustentá-la pelo poder da mesma. É como a receita de família da vovó. A gente não sabe todos os segredos, mas confia que vai ficar uma delícia. Seção 8 Gênesis 1. Um convite atemporal. Gênesis 1 não é apenas uma história do passado. É um convite. Um convite para viver em um relacionamento correto com Deus, uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. É um convite para abraçarmos nossa identidade como portadores da imagem de Deus, para cuidarmos da criação como seus fiéis mordomos e para encontrarmos descanso e renovação em sua presença. É como um convite para um churrasco de domingo com a família, sabe? Aquela sensação de paz, de pertencimento. Deus nos oferece isso em escala universal. É um convite para participar da canção contínua da criação, para adicionarmos nossas vozes ao coro de louvor que se eleva de todos os cantos da terra, proclamando a glória do Deus que criou tudo, e que nos chama para viver como seus filhos amados neste mundo lindo, porém, imperfeito. É como aquele abraço apertado da avó depois de um dia difícil. É a certeza de que, apesar das coisas não serem perfeitas, existe um amor incondicional nos esperando.
Aquele amor que só Deus, que nem a mãe da gente consegue nos dar.